Se você olhar bem de perto o rosto da Estátua da Liberdade, pode ver claramente que a famosa estátua foi inspirada em ninguém menos do que o astro pop dos anos 50, Elvis Presley. Não, é apenas uma brincadeirinha. A Estátua da Liberdade foi projetada por Frederick August Bartholdi 60 anos antes do nascimento de Elvis. Ei, não seja cruel. As pessoas têm opiniões diferentes sobre quem realmente inspirou o rosto da Estátua da Liberdade. De acordo com uma teoria, a modelo foi a bela Isabella Boyer. Isabella nasceu em 1841 em uma família rica em Paris. Quando ela completou 22 anos, se mudou para Nova York para se casar com um empresário americano e se tornou uma socialite. Isabella acabou se mudando para Paris, onde conheceu o famoso escultor Bartholdi. Ela tinha 38 anos na época e ainda era uma mulher incrivelmente bonita. Foi nessa época que se espalhou o boato de que ela foi a modelo para os designs da Estátua da Liberdade de Bartholdi. Agora, muitas pessoas acreditam que Bartholdi modelou o rosto da Estátua da Liberdade baseado em alguém muito próximo a ele, sua própria mãe, Augusta Charlotte Bartholdi. Ele era o mais novo dos 4 filhos de Charlotte. Ele teve um relacionamento muito próximo com sua mãe ao longo de sua vida, então faria sentido que quisesse dedicar uma de suas obras mais famosas a ela. A estátua foi criada como um farol de esperança e força para os imigrantes que chegavam à Nova Terra. Para Bartholdi, sua própria mãe também representava algo parecido. Charlotte criou seus filhos como uma mãe solteira e os incentivou a perseguir seus sonhos. Há outra teoria que sugere que Lady Liberty pode não ter sido modelada a partir de uma mulher branca ocidental como se pensava anteriormente. Quando jovem, Bartholdi fez uma viagem ao Egito e após ver as pirâmides, ele se inspirou para criar esculturas colossais. Mais velho e mais bem-sucedido, Bartholdi voltou ao Egito para propor uma nova escultura na entrada do Canal de Suez. A escultura seria chamada de Egito levando a luz para a Ásia e representava uma figura encapuzada segurando uma tocha para guiar os viajantes através do canal. E aí, parece familiar? No esboço original de Bartholdi, o rosto da figura encapuzada foi modelado a partir de uma camponesa egípcia. Porém, o dinheiro acabou e a escultura não foi encomendada. Bartholdi posteriormente reciclou o desenho dessa escultura, mudando a imagem de uma jovem camponesa para uma mulher de aparência ocidental, criando a estátua icônica que conhecemos hoje. Outra teoria sugere que a Estátua da Liberdade pode nem mesmo ser uma dama. A escritora e estudiosa da estátua, Elizabeth Mitchell, acredita que Bartholdi modelou o rosto da Lady com base em um membro da família, mas não na sua mãe. Ao estudar o rosto da estátua, Elizabeth notou que Charlotte Bartholdi tinha uma estrutura facial ligeiramente diferente da estátua. Nos primeiros anos de sua carreira, Bartholdi era um fabricante de busto conhecido por sua precisão, então essas pequenas discrepâncias não faziam sentido. Quando Elizabeth se deparou com fotos do irmão de Bartholdi, Jean Charles, ela percebeu que seu rosto tinha uma semelhança impressionante com a Lady. É um mito popular que a Estátua da Liberdade foi um presente da França para os Estados Unidos. Na verdade, a estátua foi totalmente financiada pelo ativista Edouard de La Bollée. Ele foi um grande apoiador do trabalho de Bartholdi e encorajou o povo francês a arrecadar dinheiro para a estátua. Enquanto isso, o povo americano juntou dinheiro para pagar pelo pedestal. Bartholdi completou o icônico braço de sustentação da tocha anos antes de terminar o resto do projeto. O braço foi então exibido no Madison Square Park para encorajar o público a doar para a estátua. A arrecadação de fundos do público americano provou ser difícil até que o editor Joseph Pulitzer interveio. Ele começou uma campanha para doações e prometeu que cada contribuidor receberia uma menção honrosa em seu famoso jornal, o New York World. Isso atraiu mais de 120 mil doações e levantou fundos suficientes para concluir a estátua. A estátua e o pedestal juntos custaram $500 mil para serem construídos. No dinheiro de hoje, isso seria mais de $10 milhões. A estátua foi concluída na França e enviada para os Estados Unidos dividida em mais de 300 peças de cobre, embaladas em caixas de madeira. Mais de 200 mil norte-americanos esperaram para saudar o navio que transportava a estátua no porto de Nova York. A estátua foi montada na ilha de Bedloe, agora conhecida como Ilha da Liberdade. Um erro pode ter sido cometido quando a Estátua da Liberdade foi montada. Durante uma inspeção de 1982, os trabalhadores perceberam que sua cabeça havia sido instalada a 60 centímetros fora do centro. A estátua nem sempre foi da cor verde icônica que conhecemos hoje.
Ela consistia originalmente em uma pele de cobre sobre uma estrutura de ferro, fazendo com que sua aparência fosse de um tom de bronze brilhante. Com o passar dos anos, o cobre começou a se oxidar, formando uma camada protetora chamada pátina e criando uma tonalidade verde brilhante. Demorou 30 anos para ela ficar totalmente verde. E todos nós sabemos que não é fácil, você sabe, ser verde. Se Bartholdi já tivesse do seu jeito, Lady Liberty nunca teria sido verde, ou mesmo em tom de cobre. O arquiteto originalmente pretendia que a estátua fosse um farol. Para que o farol ficasse visível à noite, Bartholdi planejou cobrir toda a escultura em folhas de ouro para que brilhasse ao luar. Essa ideia foi rejeitada devido ao alto custo. Falando sobre o tamanho da estátua, Bartholdi foi auxiliado por Gustav Eiffel em seus projetos da estrutura da Lady Liberty. Ele era um famoso engenheiro estrutural que, você deve ter adivinhado por seu nome, projetou a Torre Eiffel. Eiffel projetou o esqueleto e as estruturas que sustentam a Estátua da Liberdade. Nova York não é a única cidade a ter uma Estátua da Liberdade. Você pode encontrar uma versão muito menor da escultura no saguão de entrada desse famoso museu em Paris. Essa mini Lady Liberty foi feita por Bartholdi logo após a estátua original ser erguida, para a Exposição de Paris de 1900, uma feira mundial realizada na França para celebrar as conquistas do século anterior. Um pouco abaixo, na rua em frente a esse famoso túnel de Paris, está a Chama da Liberdade. Essa é uma réplica em tamanho real da chama da tocha da Estátua da Liberdade, coberta com folha de ouro. Esse monumento foi dado à França em 1989 por doadores de todo o mundo como um agradecimento pela Estátua da Liberdade e como um símbolo da amizade franco-americana. Cerca de 4,5 milhões de pessoas visitam a famosa estátua todos os anos. Em comparação, cerca de 3,75 milhões de pessoas visitam a London Eye a cada ano. Isso torna a Estátua da Liberdade uma das atrações turísticas mais populares do mundo. Visitar a Estátua da Liberdade também é um bom treino. Os visitantes precisam subir 354 degraus para chegar à coroa. Eu estive lá, é muito legal. Dentro da coroa há 25 janelas, proporcionando vistas panorâmicas deslumbrantes da cidade de Nova York. Também é muito menor do que se pensa que seria. A coroa é adornada com 7 pontas. Alguns dizem que essas pontas representam os 7 oceanos e continentes do mundo, carregando o conceito universal de liberdade. Outros pensam que representam raios de sol. Quase 100 anos depois que a estátua foi erguida, a sua tocha recebeu um upgrade. Em 1984, a tocha de cobre original da estátua foi substituída por uma nova, coberta com folha de ouro de 24 quilates. A tocha é o único local não acessível aos visitantes, por ter sofrido danos, tornando-se insegura para os visitantes. A Estátua da Liberdade às vezes é chamada de Mãe dos Imigrantes. No século XIX, mais de 9 milhões de imigrantes foram para os Estados Unidos. Eles chegaram de barco e a Estátua da Liberdade foi a primeira coisa que viram da Nova Terra. Com 93 metros de altura, quando a Estátua da Liberdade foi construída, ela era a estrutura de ferro mais alta do mundo. Claro, isso agora foi superado. O edifício mais alto do mundo, o Burj Khalifa de Dubai, tem uma altura impressionante de mais de 830 metros. É quase 9 vezes mais alto que a Estátua da Liberdade. A famosa escultura também é a prova de intempéries. Ela é atingida por cerca de 600 raios todos os anos desde que foi construída. Alguns fotógrafos tiveram a sorte de captar esses momentos. Ela também já sobreviveu a furacões, mudanças no oceano e inúmeras tempestades. A Estátua da Liberdade foi projetada para balançar com o vento. Durante ventos fortes, ela pode oscilar até 7,5 centímetros em qualquer direção, e sua tocha pode balançar 12,5 centímetros.